Não são tão empolgantes e tão doces como talvez muitos de nós esperamos, mas é um pão duro, mas necessário para solidificar o nosso viver e a nossa vida diante do Senhor. Sem o conteúdo dessas palavras, como a nossa realidade e experiência, nós teremos pouco crescimento e amadurecimento em vida. Portanto, embora não seja de muita empolgação, é importante que nós ouçamos essas palavras e tenhamos uma reação positiva com respeito a ela. Na primeira mensagem, nos apresentou alguns princípios que todos nós precisamos com respeito à questão das ofertas materiais. Esses princípios dizem respeito à atitude de um cristão em relação ao dinheiro. Nós não estamos pedindo ofertas a ninguém. E se há alguma palavra aqui que case bem com a situação em que você está passando, é mera coincidência, entre aspas. É o Espírito falando para você. Não existe nenhuma palavra aqui falada em particular para ninguém, mas é um princípio que todos os cristãos precisam aprender. Então, um cristão deve começar o seu caminho de reavivamento a partir de sua experiência de libertação de Mamon. É algo extremamente sério, é algo extremamente grave, que todos nós, irmãos, mais idosos ou mais jovens, novos no Senhor, ou aqueles que têm mais experiência com o Senhor, precisam ter sempre como realidade de vida. Se nós não aplicarmos esses princípios em nossa vida, nós seremos de pouca utilidade nas mãos do Senhor e não teremos um desenvolvimento espiritual adequado. Talvez hoje o Senhor te responda o porquê há tantos travamentos em sua vida. Talvez o Senhor lhe ilumine e mostre o porquê que você não é crescido em vida, amadurecido em vida, ou está em grandes complicações em determinados aspectos da sua vida. Essa palavra é uma palavra de libertação. Ó Senhor, livra-nos, liberta-nos de Mamon. Então nós temos de ser libertados de Mamon. É uma questão de libertação. Mamon é um obstáculo para o crescimento de vida em nós, é o inimigo, é aquele que se opõe a Deus. Deus e Mamon, essas duas coisas. E Mamon significa o dinheiro, a riqueza. Então essas coisas devem estar bastante claras para nós, e eu creio que o Senhor vai iluminar. Em 1 Tessalonicenses 9 diz assim: pois eles mesmos anunciam a nosso respeito de que maneira foi a nossa entrada no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Mamon é um ídolo. Nós combatemos bastante essa questão de adorações a ídolos, a imagens e assim por diante. Nós não temos e também nós não trazemos para nossas casas. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas, dos homens, inclusive de muitos cristãos, eles acolhem com muito amor e dedicação esse ídolo Mamon nos seus corações e nas suas casas. Por isso, nós precisamos ver o que é esse Mamon, o que representa esse Mamon em nossas vidas. A Bíblia descreve Mamon como um ídolo. Então, no universo todo, há dois objetos verdadeiros de adoração. O primeiro é Deus. Amém. E o segundo, Mamon. Há dois tipos de homens nessa terra, dois tipos: os que servem a Deus e os que servem a Mamon. Só que aqueles que servem a Deus podem também estar servindo a Mamon. Aí há um conflito e a vida de Deus não consegue crescer em nós. Lidar com Mamon não é uma questão de ser rico ou de ser pobre, é questão de idolatria. Se nós amarmos o dinheiro, isso é idolatria, isso é um pecado, espécie de feitiçaria, é algo que Deus condena, que Deus se aborrece e que Deus detesta. Não podemos adorar ídolos, mas inconscientemente talvez, muitos de nós podemos estar adorando um ídolo, acolhendo em nosso coração, sem ter a consciência disso. É por isso que hoje nós precisamos ouvir mais firmemente essas palavras, para que Deus possa nos libertar de Mamon. E Mamon não é uma questão apenas para ricos. Às vezes as pessoas que não têm dinheiro, até às vezes as pessoas mais pobres, elas amam mais e se devotam mais a Mamon do que as pessoas ricas. Então que o Senhor possa nos iluminar.
Temos de nos libertar de Mamon, porque ele é inimigo de Deus. Assim como não podemos entrar em templos de ídolos ou ter ídolos em nossas casas, também não podemos ter adoração a Mamon, não podemos permitir que ele esteja em nossas casas. Até mesmo os que têm nenhum dinheiro ainda podem adorá-lo em seu coração. Então Lucas 24 diz assim, eu escrevi porque fica mais fácil, eu acho que economiza mais tempo, né? Lucas 24, a parte B, diz assim, quão dificilmente entram no reino de Deus os que têm riquezas. E no versículo 25 continua, pois é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então é muito sério. Muitos cristãos podem ser surpreendidos quando o Senhor voltar, porque eles não vão entrar no reino de Deus por causa disso. Então isso diz respeito a mim, diz respeito a você. De que vale você ler tanta Bíblia, de você buscar tanto o Senhor, invocar, pregar o Evangelho, fazer tantas coisas e acolher no seu coração Mamon, e isso, no final, quando o Senhor chegar, você é impedido de entrar no reino. Não é verdade? É ou não é algo sério? Então nós precisamos considerar atentamente essa verdade que tem sido falado na restauração do Senhor. Então esse é o primeiro princípio, é que devemos ver que Mamon é um ídolo e nós não devemos acolhê-lo, muito menos adorá-lo. O segundo princípio é que nós precisamos ser libertos de Mamon, é parte da nossa salvação. Ser liberto de Mamon faz parte da nossa salvação. Em Filipenses 4, 15 e 17 fala, e nós mesmos também sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo da conta de dar e receber, a não ser vós. Não que eu procure o donativo que procuro, o que procuro é o fruto que aumente a vossa conta. Há uma conta, há uma contabilidade, há uma coluna de débito, uma coluna de crédito. E quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós nos libertamos de Mamon, então a nossa conta vai crescendo. Mas por outro lado, quanto mais nós nos prendermos, quanto mais tivermos os princípios daqueles que são incrédulos, mais essa conta negativa vai aumentando e nós teremos problemas no futuro. Se você vai ofertar ou não, é um problema inteiramente seu, é algo pessoal seu. Mas não esqueça que Deus, Ele perscruta todas as coisas e conhece todas as coisas. Quando você oferta, você não deve fazer com que ninguém conheça que você está ofertando ou quanto está ofertando. Contudo, há uma linha de crédito, e quanto mais nós economizarmos, quanto mais nós descuidadamente não devolvermos ao Senhor aquilo que é dele, então a nossa lista de débito vai aumentando. Mas quanto mais somos generosos, milagrosamente Deus vai nos suprindo, abundantemente. Então isso é o que fala a palavra e precisamos cobrar do Senhor essa promessa, tá? Devemos aprender a transferir todos os nossos bens para o banco celestial. Antes, nós éramos senhores do nosso dinheiro, das nossas riquezas. Quem decidia éramos nós, quem fazia as coisas éramos nós, quem comprava ou vendia, ou dava ou deixava de dar, éramos nós. Mas quando nos tornamos cristãos, nós agora temos uma conduta diferente. Nós somos mordomos. Antes éramos senhores, mas depois de salvos nós somos o quê? Somos mordomos. O que é que faz um mordomo? Ele parece que é o dono, ele parece que toma todas as decisões, ele parece que administra, faz todas as coisas, parece que é ele mesmo, mas ele é um mordomo, o senhor dele que é o dono. Assim somos nós não somos senhores dos nossos bens, o Senhor é o Senhor dos nossos bens, e nós somos mordomos. Por isso, quando você recebe o seu dinheiro, o seu salário, ou quando você recebe um valor, com respeito às suas riquezas, quem é o dono? Quem é que te provê saúde? Quem é que te dá essa oportunidade de respirar? Quem é que faz com que o seu coração bombeie? Quem faz com que você se alimente, coma, vista, você viva? Quem é que faz? É o Senhor. E o seu dinheiro, quem é que lhe dá? Saúde para você trabalhar, inteligência para você passar no concurso e assim por diante. É o Senhor.
Quem é que faz com que você obtenha riquezas, bens? É o Senhor. Nós somos administradores. Então, o que fazer com aquilo que nós temos? Número 1, nós precisamos reconhecer de que o Senhor é o dono de tudo e só somos mordomos. Então, nós precisamos consultar o Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça com isso? Você alguma vez já perguntou isso? O que o Senhor quer que você faça com respeito ao valor que você recebeu? Você percebe que tudo é do Senhor? Não somente o seu dinheiro é do Senhor, os seus bens é do Senhor, mas deixe-me lhe dizer algo: a sua esposa é do Senhor, o seu marido é do Senhor, os seus filhos é do Senhor, a cadeira da sua casa é do Senhor, o seu garfo, a sua faca, os seus talheres, tudo é do Senhor, o seu carro é do Senhor. Você vê que visão, irmãos, que visão, irmão. Amém. Tudo é do Senhor. Amém. É Ele que nos orienta. Então, as entranhas do Senhor, as partes mais interiores dele, precisam ser dispensadas para nós, e nós precisamos ser um com ele em todos os seus sentimentos, desejos e propósitos. É ele que tem que direcionar tudo em nossas vidas. Há experiências de pessoas bem-sucedidas, é o caso do dono da Shell, da Colgate, tem um monte de experiências aí, mas tem experiência de alguém que nunca foi bem sucedido nos negócios, sempre foi muito travado. Há incrédulos que praticam esses princípios e se dão bem. Essa pessoa começou a ofertar, falou: se eu ganhar tanto, eu vou ofertar tanto. Aí, quando ele ofertou aquele valor, não sei, para instituições de caridade, não sei o que ele fez, ele ganhou mais ainda. Aí ele falou: é assim? Então vou ofertar 20%. Aí ele ganhou mais ainda, muito dinheiro, além das suas necessidades. Então ele, 30%. Aí o que aconteceu? Ganhou mais ainda. Eu não sei se isso vai acontecer com você. É o seu Senhor que vai determinar. Mas na experiência dessa pessoa foi assim. E ele ofertou 50%, 60%, 70%, 80%, até que chegou a 90%. Tudo que ele ganhava, 90% ele ofertava e sobrevivia muito e muito bem com apenas 10%. Inverteu. Ao invés de dar 10% para o Senhor, ele dava 90% e 10% ele sobrevivia muito bem. Eu não sei se o Senhor vai fazer isso comigo ou com você, mas precisamos estar claros que muitas vezes o motivo de nós estarmos em apertos financeiros, que nós estamos apertados, devendo, pedindo, é porque nós temos problema com mamon, nós temos problema com dinheiro, nós não sabemos administrar o nosso dinheiro. A promessa de Deus é que nós não passaríamos fome, não passaríamos necessidade, teríamos o que comer, beber e vestir, mas muitas vezes nós temos muitas necessidades, e é devido simplesmente a nós não praticarmos os princípios que o Senhor determinou para nós. Eu lamento, eu acho que esse tipo de mensagem, nós precisávamos ter um tempo muito adequado para isso, e talvez até uma mensagem dessa era necessário dividir em 2 ou 3 partes, porque o mais importante não é ouvir uma mensagem, o mais importante é saber o que Deus quer por meio dessa palavra. Deus quer nos alertar, nós precisamos ser desentravados, tirar todas as traves, tirar todos os impedimentos da nossa vida. Muitos irmãos têm passado problemas com suas famílias, em sua casa, com seus filhos, têm dificuldade, está com a cabeça quente, não tem como pagar, alguns até se envolvem com agiota, isso e aquilo, um monte de problemas. Quando você vai ver, essa pessoa tem problema com a questão de mamon. Deus não é o Deus que sustenta todas as coisas? Sustenta, ele tem tantas riquezas que pode alimentar cada ave, milhões e milhões de aves. E os lírios dos campos, todas se vestem bem, muito bonita, com suas cores exuberantes. Deus supre ela. Então, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios, por que Ele não pode cuidar dos seus filhos? Deus não quer filhos pobres, Deus não quer filhos que estejam passando problemas, apertados, sem o que comer, sem o que vestir, sem onde morar. Você acha que Deus vai querer isso? Que tipo de glória será para Deus? Claro que não, mas Deus não consegue fazer algo na nossa vida, até mesmo algo milagroso em nossas vidas, porque nós temos problema. Portanto, irmãos, todos nós precisamos ouvir essas palavras.
Talvez você tenha algum dinheiro guardado e talvez você tenha alguma confiança naquela quantia que está guardada. Cuidado, nós não podemos ter confiança em nada a não ser no Senhor. Nós precisamos cuidar bem dessas coisas. O dinheiro que nós precisamos para suprir as nossas necessidades e a necessidade de outros não pode ser um mamon para nós. Ou nós adoramos a Deus ou adoramos mamon. Por isso esses princípios são importantes. Nos evangelhos o Senhor lidou com mamon, ordenando que ele fosse dado aos pobres. Existem tantos pobres e eu tenho tão pouco. Como é que eu vou pegar o mamon, entre aspas, o dinheiro, as riquezas, e distribuir com os pobres? O seu Senhor vai orientar isso. A Bíblia que você lê, a Bíblia que lhe trouxe o Evangelho, a Bíblia que te revelou o Senhor Jesus, a Bíblia que te salvou, a palavra de Deus viva, ela vai lhe orientar o que fazer com o que você recebe com a sua distribuição. Se você não distribuir, se você não ofertar, se você não doar, se você ficar só para você, vai ter problemas. Mas se você ofertar, se você doar, se você suprir outros, haverá algo milagroso e haverá uma prosperidade na sua vida. Irmãos, a primeira coisa é que nós não teremos nenhum ídolo. Não é um ídolo, um bonequinho que você põe no bolso ou põe na sua casa. Não estamos falando desse ídolo. É um ídolo invisível, que está por aí, rolando, e se expressa por meio do dinheiro e dos seus bens, das suas riquezas. Deus criou todas as coisas, Deus unificou tudo, Ele é o Criador de tudo, mas Satanás também, uma palavra assim forte, ele é onipotente, entre aspas. Ele conseguiu juntar tudo, unir todas as coisas. Você não consegue unir uma vaca a uma cadeira, você não pode unir um garfo com um prato, você não pode unir um microfone com um avião, mas Satanás fez, ele uniu tudo. Antigamente você comprava uma vaca, você não tinha dinheiro, você levava a vaca, aí você quer vender a vaca para poder comprar feijão. Agora imagine como é que você vai vender uma vaca para levar o feijão. Quantos quilos de feijão você vai receber para poder vender a sua vaca? Você não vai pegar uma vaca e trocar por 1 quilo de feijão, não é verdade? Então, existe algo misterioso aí. Satanás unificou tudo por meio do dinheiro. Tudo tem seu preço. A vaca tem o seu preço, o feijão tem o seu preço, a casa tem o seu preço, a fazenda tem o seu preço. Tudo está unificado por meio de uma coisa, por meio de mamon. Até mesmo as almas são negociadas. Até mesmo, segundo Apocalipse 18, você pode comprar alma. Quando você se dedica muito ao seu trabalho, você está vendendo a sua alma. Às vezes um preço baixo, mas outras vezes um preço razoável. O importante aqui, o essencial, é de que as pessoas estão vendendo as suas almas, estão sendo escravas de mamon e estão adorando mamon, estão correndo atrás de mamon. Existem pessoas que quanto mais correm atrás de mamon, menos o ganha, menos o toca, ou talvez algumas migalhas para serem enganados. Irmãos, nessa manhã nós precisamos gritar bem alto: Senhor, salva-nos de mamon. Ainda precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos desempenhar tantas coisas, mas nós não podemos adorar mamon, nem estar presos a mamon. Temos de sustentar e preservar a prática de que o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu também não teve falta. Então isso é algo misterioso. Infelizmente não dá tempo de fazer muitas explanações sobre isso, mas eu li essa mensagem, tive que ler um pouco mais afinco, e vou lhe falar uma coisa: eu estremeci. Eu não tinha a percepção de que essa questão das ofertas materiais é tão importante para a vida de um cristão. Eu disse: Senhor, eu não posso lhe prometer nada, mas, Senhor, eu estou disposto a mudar. A partir dessa palavra, Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda. O Senhor vai mudar a nossa vida. Bem, em Mateus 6,24 diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e
desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon está em oposição a Deus, por isso todo filho de Deus deve vencer o poder de Mamon. Se não vencer, não pode ter crescimento espiritual. Antes éramos os senhores, mas agora somos os mordomos dos bens que o Senhor nos deu. Damos ao Senhor, então, damos a Ele de volta aquilo que Ele nos deu. Então nós não podemos dissipar o dinheiro do Senhor de qualquer maneira. Às vezes somos incontrolavelmente gastões, não conseguimos nos controlar. O que vemos pela frente queremos comprar, mas não se esqueça, o Senhor é o Senhor do seu dinheiro. Se o Senhor te deu, você devolve para Ele, agora você tem que depender dEle. Quando você tem um filho pequeno que vai com ele no shopping, eu quero aquilo, papai, um carrão grande, eu quero aquilo, papai, ele quer tudo, ele não tem consciência. Nós não podemos ser assim, não é verdade? Nós temos que falar: papai, eu estou querendo comer aquele sanduíche, o senhor pode dar para mim? O senhor me dá permissão? Não é assim? Na nossa vida também deve ser assim. Então, o dinheiro que está nas nossas mãos, por um lado é nosso, somos apenas mordomo, por outro lado é do Senhor, então temos que consultar ao Senhor. Há um problema em nós que nos leva a ser consumistas. Isso é o Deus da era, é o Deus do século, que está cegando o entendimento dos incrédulos e está levando a serem tais pessoas, mas nós não somos das pessoas. Irmãos, quem quer ser um vencedor, diga um amém. Amém. Então, se nós queremos ser vencedores, isso é um ponto que nós devemos cuidar bem. Talvez você seja um bom leitor da Bíblia, talvez você seja um bom orador, talvez você faça tantas coisas, mas se você falhar nisso, as outras coisas não têm muito significado. Primeira coisa é ter a libertação de Mamon. O poder de Mamon sobre o pobre pode ser mais forte do que sobre o rico. Precisamos ser cuidadosos. Devemos fazer o melhor para sermos econômicos. Uma pessoa que não é séria não fará as coisas de maneira nenhuma séria. Uma vez que o problema de Mamon for resolvido, seremos alargados. Uma pessoa não pode servir a dois senhores, ou serve ao Senhor ou a Mamon. A razão de estarmos em trevas e não na luz é que há o empecilho do dinheiro. Se resolvermos este problema, muitos outros problemas serão resolvidos. Você, como pessoa, é mais importante do que o dinheiro para Deus. Então Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua pessoa. Mas, se Deus não tem o seu dinheiro, Deus não tem você. Porque a Bíblia fala: onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então Deus quer o seu dinheiro. Deus quer o seu dinheiro, porque Ele vai ganhar o seu coração. Se pudermos levar os irmãos a essa prática, muitas coisas tremendas virão em seguida. Precisamos dessa prática, irmão. Nós recebemos nosso valor, tenho que falar sobre isso. 10% do que você tem não é seu. Então, todas as vezes que você receber um valor, você sabe: eu ganho R$1.000, mas meu é 900, porque 10% não é seu, é do Senhor. Aí agora é você com o seu Senhor, você tem um Senhor, o seu Senhor é o meu Senhor, mas a decisão que o Senhor tem na minha vida não é igual à decisão que Ele tem na sua vida. Você que tem que ir diante do Senhor para ver isso. Estamos falando o que a Bíblia relata. Se obedecermos, bem será para você. Se não obedecermos, então misericórdia, Senhor. Em Mateus 6,21 fala assim: pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. E 31 e 33 fala: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram ansiosamente, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ó Senhor, tudo nos será acrescentado: comer, beber, vestir. O Senhor prometeu, tudo isso vos será acrescentado. Alguém duvida disso? Não podemos duvidar disso, temos que crer, o Senhor é capaz de fazer. Mas por que muitas pessoas
não obtêm a realidade dessas promessas? Porque há um problema. Uma pessoa pode ofertar todo o seu dinheiro, mas o dinheiro pode recuperar seu poder gradativamente sobre elas. Usamos uma palavra que recentemente ouvimos, alguns anos atrás. Você pode sair de debaixo da influência do dinheiro, mas o dinheiro pode continuar agindo e operando dentro de você. Você pode não ter dinheiro nenhum, mas ele está operando dentro de você. Então precisamos da libertação, irmãos. Precisamos de libertação. Essa é a palavra de hoje, libertação. Amém. Aquele que dá com amor, aquele que dá, isso agrada a Deus, o Senhor supre ele. Não tem um filho de Deus que deva passar fome. Deus não quer filhos pobres, pelo contrário, Ele quer enriquecer os seus filhos para utilizar no seu mover atual. Por isso, irmãos e irmãs, que a luz do Senhor possa nos iluminar. Há um princípio aqui: a maneira de um cristão administrar financeiramente seus bens, sabe qual é a maneira adequada? É dar. Quanto mais você dá, mais o Senhor te supre. Mas se você não der, se você não abrir o seu bolso, não haverá um suprimento para você. Muitas pessoas têm fé. Não vai dar tempo de falar muita coisa aqui. Muitas pessoas, mas vou repetir algo aqui, têm fé para pedir a Deus: Senhor, eu creio que Tu me darás isso, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Tem fé, mas não tem fé para dar. Quando você dá, o seu coração está indo, Deus está indo, a bênção de Deus está indo, a promessa de Deus, quer dizer, não é que está indo embora, está ali, está sendo liberada. Quando você abre a porta se abre, não é verdade? Quando você abre, libera, algo se abre para você. Os céus podem estar fechados na sua vida, porque você não é liberal. Você vê alguém passando de necessidade, um irmão passando de necessidade, e você se aperta: não, isso eu não posso dar, isso pode me fazer falta. Então você não tem fé nenhuma, você só tem fé para pedir, você só tem fé para receber. Mas a Bíblia fala: mais bem-aventurado é dar que receber. Você pode receber uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não pense que isso é uma bênção para você. Mais bem-aventurado é dar. Se você der, o Senhor vai te encher mais. Quanto mais sai, mais o Senhor enche. Amém. Irmãos, esse é o princípio de Deus. Amém. Você quer ver uma coisa? Deus criou todas as coisas, mas me mostre Deus. Onde está Deus? Embora possamos ver a sabedoria de Deus por meio do que Ele criou, Ele está oculto. Quando você faz alguma coisa, você aparece, mas quando Deus faz algo, Ele se oculta. É um mistério. A mesma coisa, quando você dá, Deus fala: eu vou suprir você, eu vou abrir as portas dos céus, eu vou suprir abundantemente você. Por isso, irmãos, aqui hoje pela manhã, você tem que ver quem é você. Você é um filho de Deus, um adorador do Deus vivo, ou você é um buscador, um adorador de Mamon? Isso vai definir a sua vida, vai definir o progresso da sua vida. Isso vai abrir ou fechar as portas do céu para você. Nós não podemos ser pessoas que estão sobrecarregadas financeiramente. Ó Senhor Jesus, Ele não está administrando a sua riqueza adequadamente se ele está em tal situação. Isso não está segundo o propósito de Deus. Se não seguir o princípio, esse princípio de Deus, por fim, terminará na pobreza. Se seu pai está assim, ore por seu pai. Se seu esposo está assim, ore por ele. Se seu filho está assim, ore também por ele. Deus quer reverter essa situação, e nessa manhã é uma palavra de salvação. Talvez você não vá pular, ficar tão alegre. Nós não conseguimos explanar adequadamente tudo isso aqui em pouco tempo. Mas ouça, irmãos, isso é uma palavra de salvação, de libertação. Nós não servimos Mamon, nós não adoramos Mamon, nós adoramos a Deus, servimos a Deus e queremos obter os princípios de Deus para a nossa vida.
Nós não somos aqueles como os incrédulos que economizam, entre aspas, que ajuntam, que amontoam, que guardam. Teve um senhor, um dia minha sogra estava me falando, ela é daqueles tempos mais antigos, e alguém ganancioso, um fazendeiro, tudo que ele ganhava, ele colocava debaixo do colchão, foi, por fim o colchão era um colchão de dinheiro grande. Puxa, ele poderia ter experimentado isso depois da sua velhice, mas sabe o que aconteceu? O fazendeiro morreu, o dinheiro ficou lá, nenhum centavo foi útil para ele em nada. Ele economizou, amontoou, e ele estava pobre, não usava nada, não usufruiu nada. Não seja um cristão como esse fazendeiro. Quanto mais você der, mais Deus vai te fazer desfrutar de mais riquezas. Deus vai suprir abundantemente você. Há muitos exemplos para isso. Que hoje o Senhor possa produzir em nós um verdadeiro arrependimento. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, tenha misericórdia. A Bíblia mostra-nos um princípio fundamental. Uma pessoa deve dar para se tornar rica, e a outra fica pobre por acumular riquezas. Todo aquele que se proponha consigo mesmo, todo aquele que se propõe a juntar, a guardar, ele vai estar pobre. Quem aprende a dar está destinado a ter riquezas. Eu vou ler só esse versículo de Atos 20, 35. Ele diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que, labutando assim, é necessário preparar a minha letra às vezes é uma bênção. É necessário amparar. Puxa, foi. Você pode ler esse versículo? Atos 20, 35. Amém. Essa palavra é de quem? Do Senhor? Do Senhor Jesus. Ele que disse. Então, não vinha para cá depois falar, o irmão disse na reunião, que se eu fizesse isso, e onde está? Ali você vai ver com o seu Senhor. Olha, um irmão ligou para mim, tem uns 4 anos, eu acho que foi antes da pandemia, e falou comigo: irmão, preciso ter uma comunhão com você. Ele não é de Salvador, não. Eu estou indignado. Eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo, e cada vez está pior. Aí eu cocei a cabeça e disse: meu Deus, como é que pode? E ele reclamando, e eu tive que falar para ele: irmão, quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor. Se o Senhor quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, mas se Ele não quiser, Ele não vai te abençoar. Você está negociando com Deus? Você está querendo dar uma migalha para Deus e receber uma montanha de ouro? Irmãos, o Senhor quer tratar com a sua natureza, o Senhor quer tratar com o seu coração. Você precisa de arrependimento, você precisa dar com liberalidade, por amor ao Senhor. Eu não sei o que aconteceu, passaram-se meses, ou talvez 1 ou 2 anos, o Senhor fez ele prosperar. Aí comprou carro, comprou casa, comprou não sei o que, tal. Eu quero falar o seguinte, irmãos: quanto mais abertos formos para o Senhor, mais aberto também o Senhor será para nós. Amém. No futuro, acho que vamos complementar essas palavras. Amém. Eu estou lendo um livro, Administração da Igreja e o Ministério da Palavra. E essa semana eu li uma coisa bem interessante, que às vezes nós fazemos tantas coisas para o Senhor, fazemos obras, servimos, mas não somos prósperos. Estou falando na questão espiritual. E a questão de ofertar também, irmão, não é apenas um princípio econômico ou de manutenção. Claro, todas essas coisas é para a manutenção da obra do Senhor, pagar a luz que faz funcionar esse ar-condicionado, pagar a energia que faz funcionar o ar-condicionado, essa luz, tudo. Mas existe um princípio na nossa vida que nós não podemos esquecer. E se esquecemos, precisamos nos relembrar. O Senhor tem que nos lembrar. Todos nós um dia, quando cremos, nós nos consagramos ao Senhor.
E tudo que nós fizermos na vida da igreja tem que ser no princípio dessa consagração. Se não houver uma consagração adequada das nossas vidas, não haverá edificação da igreja. Hoje, tudo que nós falamos, as palavras que nós ouvimos, ela serve para nos instruir, por um lado, mas por outro lado, ela serve para que a cada dia renovemos a nossa consagração ao Senhor, para que possamos servir a Ele no princípio dessa consagração. Se servirmos o Senhor no princípio dessa consagração, haverá edificação da igreja. Quando nós nos consagramos ao Senhor, todas as outras coisas são secundárias. Isso não quer dizer que deixemos de cuidar da família, de cuidar dos estudos, de cuidar do trabalho. Mas essas coisas não são primárias. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós, às vezes, temos que fazer uma escolha. Temos que fazer uma escolha. Por exemplo, hoje, as reuniões da igreja, a vida da igreja é uma vida de 24 horas por dia. Mas as reuniões é um DX, é uma pequena porção do nosso viver cristão. Então, temos que viver a vida da igreja não só nas reuniões. As reuniões é onde nós vamos buscar o suprimento para o nosso viver diário. Claro que dia a dia temos que ler, temos que buscar o Senhor, temos que ler a Bíblia. Mas essa questão que está falando hoje sobre oferta diz respeito também a um serviço. Esse serviço de você consagrar ao Senhor bens materiais. Quando você consagra a si mesmo ao Senhor, você consagra tudo. Você consagra tudo. Até mesmo se você dá o dízimo, nós não estamos falando de dízimo. Você pode dar o dízimo, pode dar a 10ª parte, a 20ª parte. Você pode dar 1/1000, não sei, é com você e o Senhor. Mas o que é importante é o que o Senhor deixa para você, ainda não é seu. É como o irmão falou, nós somos uma sociedade consumista. Até um país como a China, que é um país comunista, se tornou um país de capital aberto, não é isso? Hoje, eles atraem empresas, hoje eles exportam, eles se abriram, antes era um país fechado. Quando eles se abriram, eles se tornaram ricos, hoje é a segunda economia do mundo. Certo? Porque o mundo gira em torno disso. Gira em torno disso, e isso já é há muito tempo que gira em torno disso. Temos vários fatos na história que tudo se converge para isso, para o consumismo. E às vezes, irmão, eu fui reformar minha casa, né? Aí eu tive que tirar tudo do andar de cima e botar no andar de baixo. Quando chegou no andar de baixo, não tinha mais lugar para botar o que estava no andar de cima. Aí eu percebi, quanta coisa eu tenho. Será que eu preciso disso tudo? Quando você faz a mudança de sua casa, que você percebe quanta coisa que você tem que você nem usa. Você nem usa uma vez ou outra você usa. Temos que ter tal tipo de atitude diante do Senhor. Quando o Senhor nos dá essa liberdade de poder ter bens, mas temos que ter o cuidado. E temos que fazer tudo num único princípio. O único princípio que edifica a igreja é a consagração. Se você não é consagrado ao Senhor, se você deixa as coisas do Senhor de lado para fazer suas próprias coisas, isso não é consagração. Ainda que você esteja servindo, ainda que você esteja ofertando, o que o irmão estava falando, ele ofertava tudo, mas cadê o princípio da consagração dele? Não existia. E outra coisa, irmãos, não é barganha, você não dá um Fusca para receber um Porsche. Não é isso, nós não estamos querendo fazer barganha com o Senhor. Se Ele quiser que prosperemos, para termos além do que precisamos, sem problema, é com Ele. Mas se Ele quiser só nos dar o que Ele dá aos pássaros, o que Ele dá aos lírios, temos que ser gratos a Ele.